Então vamos começar a falar sobre a carqueja. Carqueja é uma planta bem brasileira. Ela é bem fácil de crescer, sabe? Um mato assim. Na verdade, até em beira de estrada a gente consegue encontrar carqueja. A minha tá aqui seca. Ah, deixa eu pegar a cartinha que tem... Peraí, só um minuto. Ai, não sei onde que eu enfiei. Aqui. Deixa eu mostrar, porque aqui dá pra ver bem. Ai, gente, não. Então vamos ver seca mesmo, porque a cartinha sumiu. Ela é bem compridinha, a folha dela, assim, tipo um matinho mesmo. Ela até meio em 3D, que ela parece um triângulo. Essa daqui tá sequinha, né? Mas é como se fosse isso bem mais comprido. E a carqueja, como eu falei, é uma planta bem brasileira. Quem é que tem hábito de usar chá de carqueja? A gente usa a folha, a folha dela. Então aqui eu tenho um saquinho de carqueja seca. Ela deixa bem verdinho, assim, na hora que a gente faz o chá, ela fica verde. O único problema dela é que ela é bem amarga. E para vocês já irem se familiarizando com as plantas amargas, elas são benéficas para o fígado. Elas vão ter um efeito bem legal de uso hepático. Exato, Micael, dá para usar ela como chá, né? E como tintura. Eu até prefiro às vezes a tintura, porque como ela é bem amarga, tem gente que não tolera tão bem o amargo. Aí a gente faz uma tintura concentradinha e toma já numa menor quantidade. E a Duda falando que toma. Então ela é um chá excelente, ela tem várias propriedades. Ela tem a principal dela é essa questão que a gente fala de hepatoprotetora. Porque ela vai fazer um estímulo dos sais biliares, da secreção biliar, um estímulo de produção e de secreção. Então a gente fala isso que ela é colerética e colagoga. Então ela ajuda muito a estimular essa digestão de gordura. A gente gosta de prescrever, por exemplo, vamos supor que você vai jantar hoje à noite num restaurante japonês, que a gente acha que é inofensivo, mas é uma refeição que tem bastante gordura, boa, mas pensando digestivamente, pode ser uma refeiçãozinha mais pesada. E daí você pode tomar a carqueja antes de ir para o restaurante, que ela já vai ajudar na sua digestão de gordura. Se quem não tem vesícula pode tomar, pode, não tem problema nenhum, porque na verdade a vesícula ela é onde a gente armazena a nossa bile, mas os ácidos biliares, né, os sais biliares, mas quem não tem, a gente produz da mesma maneira e ele vai ser secretado da mesma maneira ali no nosso intestino. Da mesma maneira não, mas ele vai ser secretado. Na verdade ele fica como se fosse uma torneira pingando, sabe? Que você não fecha direito, ela fica pingando. Quem não tem vesícula, ela fica secretando assim. Por isso que também muda um pouco a microbiota. Antes de beber também, eu sei que meus seguidores são bem mal intencionados, porque os meus posts que eu ponho coisa de bebida são os mais curtidos. Eu vou mostrar o post mais curtido de 2021. Era um falando alguma coisa de bebida, como proteger para bebida. Foi o post mais curtido. Então eu sei que vocês gostam, né? Então tomar o chazinho de carqueja como se fosse um engove antes e depois também vai ajudar. Só uma curiosidade sobre a planta. Ela pode chegar a 3 metros, né? Então vira um matão mesmo, um mato gigante assim. E daí é só trazendo essa curiosidade. E daí a gente pode usar, eu acho que as principais formas são tintura e o chá, né? O chá, a folhinha seca, você pode fazer a infusão, então aquele método que eu ensinei outro dia, que você ferve a água e depois joga por cima. Quem tem pressão alta controlada pode tomar. Ela tem um outro efeito legal, turma, que ela é bem diurética. Então ela também faz tem esse benefício de dar essa desinchada. Então ela tem efeitos diuréticos. Se você tá mais com retenção ou se bebeu muito no dia seguinte e daí você já tá inchado ainda com aquela dor de cabeça de fígado, a carqueja já vai ajudar bastante.
E daí ela também acaba sendo bem digestiva. Então ela vai ter, por conta desses estímulos, né, das enzimas, toda planta amarga, ela também faz um estímulo de enzimas digestivas e também de peristaltismo. Então, para quem tem mais constipação, ela também pode ser muito boa. A gente usa mais a folha, mas pode, tanto até que nessa minha ela tem o talinho, tá vendo? Porque ela tem um caulezinho mais grosso, tá vendo aqui? Então, mas a folha que tem os princípios mais ativos, tá? E outra propriedade legal da carqueja, muito usado em repelente natural. Ela é um antisséptico e antibacteriano, antifungicida, então a gente pode colocar. Para quem tem diarreia, pode usar os amargos, mas daí a gente pode, né, vai colocar tipo uma vez ao dia, não vai fazer muito chá amargo, porque eles dão uma estimulada, tanto nessa secreção de ácidos biliares, que pode piorar a diarreia, quanto no peristaltismo, tá? Não é contraindicado, mas a gente pode fazer até mais na forma de chá ou numa dose menor. Outra coisa legal, que ela tem um estímulo de diminuir um pouco o excesso de acidez. Então, para quem tem refluxo, azia, ela também pode ajudar, tá? Regular essa parte digestiva mesmo. Então, você pode usar... Eu gosto de dar ela pré-refeição, mas também não seria contraindicado da pós, porque pré a gente já previne bem essa parte digestiva, tá? Que mais? Então eu falei da questão hepatoprotetora, e daí toda planta também que mexe ali com essas questões hepatoprotetoras, ela também vai ter o benefício de ajudar no colesterol. Então quem tem LDL aumentado, que é aquela parte do colesterol ruim, vai se beneficiar de tomar o chá de carqueja. Aí tem que fazer por um tempinho assim todos os dias para ter esse efeito legal. Parece repelente mesmo. Na verdade, o repelente que eu falei, tem alguns repelentes naturebas que a gente pode passar tipo spray mesmo, e daí repele. A Rita, uma vez a gente foi pra Amazônia, eu levei aqueles repelentes mais, porque eu sou muito picada, eu levei os piores repelentes, assim, os mais tóxicos, porque eu não queria levar uma picada. E a Rita chegou lá com o repelente dela, que era NIM, carqueja. A gente ficou lá numa disputa pra ver qual repelente era melhor. Mas no fim eu fui picada com os dois e ela com nenhum dos dois. Então acho que é uma questão mais genética mesmo. Mas pode usar. Depois eu mostro pra vocês. Tem uma marca legal de repelente natural que usa NIM, carqueja, e ela acaba sendo repelente. Daí eu falei da acidez, né? Então ela regula essa acidez, ajuda no intestino preso, e bem legal para quem tem úlcera, gastrite, qualquer inflamação no trato gastrointestinal, ela também vai ter um efeito legal anti-inflamatório. É uma super planta. Então, Duda, nem vitamina B para mim ajuda. Eu sou muito picada. Mas, enfim, teoricamente ajuda um pouquinho. E daí a gente também pensa nas plantas, quando a gente fala de planta, tem toda essa parte medicinal da planta, mas a gente não pode esquecer que a planta carrega uma carga energética também, a gente chama de fitoenergética, inclusive, e ela vai ajudar a fazer uma limpeza e um equilíbrio ali e melhora de sentimentos de solidão. Daí isso já seria, no caso, para você fazer um banho. Quando a gente faz banhos de plantas, a gente faz um chazão, como se fosse um chá, e daí, óbvio, deixa esfriar para não se queimar, e você joga esse chá do pescoço para baixo, assim, no chuveiro, e ela já vai ajudar também nessa questão energética legal da carqueja. A Bruna tá falando que também atrai todos os mosquitos. Depois eu vou postar a marca do repelente natural para vocês. Então ela vai ter todos esses benefícios. Então, todo mundo que tiver qualquer inflamação ali no trato gastrointestinal, seja úlcera, gastrite, alguma doença inflamatória intestinal, a carqueja vai ser muito legal. A carqueja amarga, o sabor amargo, né, eu tenho o nome científico dela que minha cartinha conseguiu sumir. Eu fui pegar as coisas do drink e esqueci a carta, mas depois eu mostro pra vocês o nome científico pra não confundir. Toda vez que a gente for olhar
Planta é sempre pro nome científico, que o nome popular às vezes confunde. Se ela é abortiva, ela não é indicada, a maioria das plantas, mas a carqueja em específico, para quem está amamentando ou para gestantes, tá? O leite, inclusive, pode ficar até mais amargo com ela. Depois a Aline perguntando do banho. Daí depois pode passar sabonete normal, pra você também não ficar com o cheiro da planta. É mais pra gente atrair aquela coisa energética das plantas. Eu sempre faço um banho de plantas. Banho de louro ajuda em prosperidade. Então tem vários rituais aí que a gente pode fazer também, além do chá. Então, tintura de carqueja é uma coisa super legal. A gente pode inclusive juntar com alguma outra planta. A gente aprendeu essa semana sobre a menta, sobre o alecrim, que são bem digestivos. A gente poderia fazer até uma combinação das três. Alecrim, carqueja e a menta, a piperita, e faz uma tinturinha bem digestiva. Então você pode fazer isso. E daí a tintura, a quantidade vai depender um pouco, né? Se é um preventivo, se é um tratamento, ou se da quantidade de plantas que tem. Eu nunca passo de 4 plantas por tintura, senão você fica com muito pouquinho ali de cada uma, você acaba que não aproveita também a quantidade, o princípio ativo da planta. E o chazinho vocês vão fazer normal, então por infusão, né? Ferve a água, daí você coloca para 200 ml uma colherzinha de chá da planta seca, tá? Sempre quando vocês forem aprender de alguma planta, vocês comprem ela, testam, vê como se sente, olha bem como ela é, o cheirinho, porque daí é legal, porque isso vocês vão entrando em contato e aprendendo sobre essa planta e sabendo até quando usar, né? Carqueja ajuda na flora intestinal depois de infecção intestinal, muito legal, porque ela tem, usa super bem pontuado isso. Ela tem um efeito antifúngico, parasita e bacteriano, né? Antimicrobiano, que a gente chama em geral. Então ela vai ajudar, sim, depois que você teve uma infecção, você viajou agora pra praia, pra Bahia, comer alguma coisa assim, a carqueja vai ser uma ótima coisa para dar depois dessas diarreias assim. E daí uma xícara do chá por dia ou na forma de tintura já vai ajudar bastante. É uma super planta, bem brasileira, tirando o sabor, eu não sei aqui quem é mais intolerante a amargo, daí vai sentir mais dificuldade de tomar, mas é um super remédio assim, natural que a gente pode ter para essas questões digestivas. Ao longo da semana que vem, que agora eu já até me perdi na programação, mas a gente vai falar de outras plantas amargas que também a gente pode combinar. A Ana falando do tulsi com carqueja. Nossa, fica uma super combinação boa, Ana, super ideia, porque o tulsi é anti-inflamatório e a carqueja ela vai ter todas essas propriedades digestivas, então fica um super chá. Pode combinar com boldo também, vai ficar bem amargo, daí fica um super remedinho para ressaca. Então, toda vez que vocês forem comer uma refeição mais gordurosa... esqueci de outra coisa que eu já falei aqui pra vocês no Instagram, sobre vontade de comer doce e essas substâncias amargas. Então, se você tem muita vontade de comer doce... Se você acordar e tomar a primeira coisa do dia alguma substância amarga, ela vai se ligar em receptores ali de doce e vai diminuir sua vontade de comer doce. Então essa é uma super dica para quem é mais formiga, assim, e daí fazer essa rotina de tomar o chazinho amargo assim que acorda. Amargo é amargo, então não é pra ficar se deliciando ali, toma, vocês vão acostumando e pronto. 200 ml também dá pra aguentar tranquilamente. Que mais, turma? Deixa eu ver se na minha folhinha se eu esqueci alguma coisa da carqueja. Tintura chá... tem uma outra curiosidade, mas daí teria que ser... eu vi alguns estudos da carqueja bom pra queda de cabelo. Mas era uso tópico, então a pessoa até poderia passar lá ou um shampoo com carqueja ou chá, jogar ali na cabeça. Então foi um estudo que eu vi, achei interessante,
essa coisa pós-Covid, a gente poderia tentar e ver se ajuda. Deixa eu ver se eu coloquei alguma outra... Ah, e tem outra coisa importante, é bom pegar a folha, né? Ela é muito rica, um dos principais compostos ativos dela são os flavonoides, principalmente a quercetina. Quem acompanha aqui já sabe que eu falo bastante da quercetina para as questões de estamina. Quem tem aquelas alergias mais estamínicas, que são processos que você come e já tem algum tipo de reação, ou uma vermelhidão, ou espirro, e pode dar sintoma gastrointestinal também, a gente usa muito a quercetina para melhorar isso. E a carqueja é bem rica em quercetina, então vai melhorar essas alergias, essas sensibilidades alimentares, tá? Então fica também outra forma da gente utilizar. Então, para quem é mais intolerante à estamina, eu oriento ou fazer a tintura ou chá aí por uns 2 meses, naquele período que você tá ou reintroduzindo os alimentos anti-histamina, ou se você tá com muita reação, a gente pode colocar também. E outra, a quercetina foi das estrelas aí de suplementos estudados nessa era Covid, né, durante aí a pandemia. E por quê? Porque ela tem um efeito anti-inflamatório legal, tanto preventivo quanto na fase inflamatória da doença. Então, se alguém tá aí com gripe, passando com algum vírus, né, que não são poucos no momento, também vai se beneficiar do chá da carqueja. Então, temos várias aplicações da carqueja. Deixa eu ver agora se eu esqueci mais alguma coisa. Daí eu falei de ser diurética, né? Então isso é bem bacana, do colesterol. É isso de carqueja, turma. Alguém tem alguma dúvida, quer contar alguma experiência? A dose de carqueja para infusão. Então a gente vai colocar 200 ml da carqueja, 200 ml da água para 1 colher de chá da carqueja. Agora vocês vão ver aqui, por exemplo, a minha, ela tá meio inteira, né? Tá vendo? Nem cabe na colher de chá. Ou vocês dão uma triturada, ou vocês podem pesar uns 2 graminhas assim de carqueja, tá? Para colocar, ou dar uma empurrada ali para caber na colher de chá. E daí a gente faz o chazinho com uma infusão ali de uns 5 minutos de infusão. A carqueja doce, depois eu vou ter que olhar pra você, Ana, que eu não sei qual planta científica que é pra eu comparar, tá? Depois eu olho e falo pra vocês. Eu sei que eu tô falando da amarga, então depois eu vejo o nome científico e falo pra vocês. Então, um pouco diferente, Tairine, a guaçatonga, ela é bem anti-inflamatória. Ela já não vai fazer esse efeito tão hepatoprotetor do estímulo digestivo dos ácidos biliares, ela não vai tanto para essa via, ela é mais anti-inflamatória. Inclusive, se alguém tiver aí com dor de garganta, a guaçatonga é uma das melhores para dor de garganta. Daí se fazer ou um gargarejo com a tintura, ou mesmo um chá da guaçatonga, é bem indicado. Então ela difere um pouco. O que mais, turma? Então, podem ir perguntando da carqueja, mas eu já vou falando da nossa próxima planta, que é o capim-limão, capim-cidreira. Tem vários jeitos de falar, por isso que quando a gente vai falar de planta e fala de nome popular, às vezes confunde. Quando a folha tá seca, qual a quantidade? É essa quantidade mesmo, 1 colherzinha de chá ou uns 2 gramas. Se a folha tá fresca, a gente inclusive tem que usar mais, tá? Essa é uma das minhas plantas preferidas, porque, gente, ela é muito gostosa, né? Tô vendo o Fred aqui. Além de ter uma funcionalidade muito boa, o aroma e o sabor do capim-limão são muito bons, né? E ela é um matinho também, bem compridinha, assim, é bem fácil de achar. Ela também, na verdade, ela é uma planta indiana, da origem dela, porque hoje em dia capim-limão tem em todo canto, mas a origem dela é indiana.
A Dani perguntando se a carqueja é indicada para quem não tem vesícula. Sem problema nenhum. Eu até falei, acho que você entrou depois. Inclusive é legal para estimular a digestão de gordura. Aí então capim-limão, capim-cidreira é a mesma planta, né? O nome científico dela é Cymbopogon citratus. E depois eu deixo direitinho para vocês. E o sabor dela é uma delícia. E ele tem muito óleo essencial. Lembra que eu falei que toda planta que tem aroma muito forte ali, ela tá rica em óleos essenciais. A gente falou disso na live lá dos óleos essenciais. Então, aqui eu tô com o chá dele já pronto. Nossa, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui na minha sala. Então, ele tem bastante óleos essenciais. E daí, por ter bastante óleos essenciais, o citrol, geraniol, limoneno, ele vai ter um efeito. Daí esses óleos vão fazer um efeito tanto calmante leve, então ele é um ansiolítico bem leve, então não vai dar sono, não vai atrapalhar ali, mas ele ajuda a dar uma relaxada. Então é bom para ambiente de trabalho que você está trabalhando, porque ele não vai fazer você perder seu foco, concentração. E ele é uma planta super digestiva, então ele também vai ajudar tanto na melhora das enzimas, da digestão, quanto também a gente fala de carminativa, né? Diminuir aquela quantidade de gases, ele rouba aqui aqueles excessos de gases e melhora muito a digestão, tá? Então ele também atua na musculatura lisa, então ele faz aquele relaxamento de musculatura, melhorando cólicas. Então se você tem cólica, seja menstrual, seja cólica intestinal, o capim-limão vai ajudar bastante. Então é bom porque, por exemplo, se é uma cólica menstrual, a gente já tá mais irritada, então ele já ajuda tanto na parte mental quanto na física, né, da dor ali. E para intestino irritável também, aquelas cólicas intestinais sempre estão associadas a algum tipo de ansiedade, e daí a gente também já pode usar ele como 2 em 1. Então, ansiedade e insônia ele vai ajudar. Tá? Então, digestivo ajuda em gases, e aromaterapia, ele vai trabalhar bem no sistema nervoso central, dando essa acalmada, tá? Ansiedade, nervosismo, tensão, por isso que é bom deixar em ambiente de trabalho, além de que o cheiro é uma delícia. Na parte energética da planta, ele vai trazer um equilíbrio também, equilíbrio de emoções. Então, para tomar um banho, fazer banho com ele, você vai ficar mais equilibrada. Se tiver muito descontrole, assim, tomar um banhozinho de capim-limão. Ele é uma delícia, né? Eu fiquei até pensando, nossa, o que eu vou... Todo mundo sabe que o chá é uma delícia, daí eu resolvi fazer o drink, que eu testei hoje à tarde, ficou uma delícia. Como o dia hoje tá muito quente, a gente pode tomar ele bem geladinho. Aí a Elza falou, o suco de capim-limão. Então, quando a gente faz o suco... ele funciona, não tem como não funcionar. Só que a partir do momento que a gente vai fazer o chá, a gente faz uma extração maior dos compostos. Da mesma maneira que, por exemplo, se a gente for fazer uma tintura, a gente extrai outros compostos e fica até mais concentrado porque a base é alcoólica, tá? Então, depende um pouco do que você quer. Não quero fazer um tratamento, o suco vai super bem. E daí, por isso que eu resolvi inventar o drink hoje com o chá, pra gente conseguir fazer uma bebida que tenha um pouco mais de princípios ativos. O suco é uma delícia também, ele vai hidratar bem e tal. Que mais? Deixa eu ver só se eu esqueci. Banho de assento com capim-limão ajuda também pra candidíase e quem tiver com algum desconforto, hemorroida, então isso ajuda. Deixa eu ver só se eu esqueci de alguma coisa. E é basicamente os princípios ativos. Então, para vocês que têm intestino irritável, muitos gases, ou comeu alguma coisa, comeu lactose não devia, aí a gente pode colocar ele. Aí eu vou mostrar para vocês como vai ser o drink de hoje, depois façam esse fim de semana, porque ele é uma planta tão gostosa que a gente não precisa tomar só no chá quente, né? Capim santo é a mesma coisa, capim... limão, capim santo, capim cidreira, a mesma coisa. É que tem milhões de nomes populares.
Se pode misturar com a carqueja, inclusive, é uma ótima ideia. Por quê? Porque planta muito amarga, o capim-limão ele rouba um pouco a cena ali do paladar, né? Então ele vai super bem. Como fazer a infusão a 10%? Você tá... como assim, Letícia? Quando a gente fala 10%, normalmente é de tintura. A infusão, a gente sempre vai calcular em 200 ml, normalmente uma colherzinha de chá da planta, tá? Salvo algumas plantas, como eu falei, acho que foi na terça, o hortelã fresco a gente vai colocar mais. Mas normalmente é essa a regra, tá? Intolerância à lactose. Pode tomar, Elise, mas assim, o ideal é que também não fique comendo muita lactose. Se você ficar comendo muito, possa ser que comece a atrapalhar um pouco a sua microbiota intestinal. Ele é meio para melhorar esses sintomas. E uma planta super digestiva. O que a Rose falou? De cavalinha, capim-limão, super diurético, uma ótima combinação. Ótima combinação. Então vão perguntando, eu vou ver se eu consigo. Então o que a gente vai usar para o nosso drink, já que hoje é sexta-feira e a gente quer um drink. Bom, primeira coisa, eu vou colocar... Então primeira coisa, eu fiz o chá antes, fiz uma infusão de capim-limão, tá? Então fiz aqui eu até fiz um pouco mais, eu fiz 2 colheres de chá e pus um pouco mais de água, porque aqui sobrou pouco, porque eu testei o drink pra ver se tava bom antes. Quantas colheres de erva para banho, de assento, você pode fazer ele mais concentrado do que o chá. Então pode pôr uma colher de sopa ali, para uns 300 ml de água, depois você pode misturar com uma água normal, mas pode fazer bem mais concentrado, tá? Então aqui eu tenho chá, então eu fiz a infusão, deixei na geladeira, tá bem geladinho e vocês não têm noção do cheiro. Aí eu cortei 2 rodelas de limão. Aqui nesse potinho eu tenho meio limão espremido. E eu vou usar uma tônica, eu peguei essa daqui, Ginger Ale, que é uma tônica com saborzinho de gengibre. E gelo. Então, só que eu não peguei os aparatos pra misturar, mas tudo bem. A gente vai na mão mesmo. O drink é meu, então eu vou pôr aqui umas 4 pedrinhas de gelo. Limão, o ideal é a gente mexer, eu tenho os aparatos, mas mexe bem o copo com o limão, pro limão passar ali no copo. Já tô virando barman, mas vocês sabem que eu gosto de um drink, né? Então tem que fazer bem. Aí vou colocar o meio limão, o suco do meio limão. E aqui um pouquinho do chá. Peraí, deixa eu pôr a tônica primeiro. A gente põe a tônica. Olha o barulhinho, gente, barulhinho de sexta-feira. Aqui eu tinha meia garrafinha, porque eu usei a outra metade para testar o drink de vocês. E aqui, eu acho que esse daqui é muito, tá? De chá. Quanto que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 200 ml, eu vou usar menos. Senão vai ficar um baldão. Acho que a gente pode usar... acho que eu usei aqui uns... Deixa eu provar. Eu usei uns 70 ml, mais ou menos. Ó. Deixa eu ver. Gente, vocês não têm noção. Daí, quem quiser pôr Vou pôr mais um pouquinho. Vou pôr 100 ml, tá? Do chá. Pra ele ficar num saborzinho legal. Fica uma delícia. Pra quem não quiser beber e tá com um monte de gente bebendo, fica um drink legal pra vocês acompanharem. Pra quem quiser, daí põe uma dosezinha de gin e fica um gin tônica funcional, pelo menos. Esse aqui tá sem nada. Quero ver que vocês testem. A Tairine vai fazer. Boa. E que mais, turma? Mais alguma dúvida? Adorei vocês aqui nesse início de sexta-feira comigo. Vocês estão fazendo um caderninho de plantas? Porque daí vocês vão anotando as coisas para depois ficar. Lembrando que todas as plantas que a gente tem conversado estão no meu guia de plantas medicinais. Então sempre na frente tem a planta, o nome científico
e atrás como usar. Então, por exemplo, compostos ativos, qual parte que a gente utiliza de cada planta, fitoterapia, né? Quais são as indicações, aromoterapia, tem a fitoenergética e a forma de consumo. Isso para essas 30 plantas que a gente está falando aí ao longo dessa semana e da semana que vem. E daí esse guia está disponível lá no meu site, eu sempre ponho o link aqui. E se vocês quiserem comprar para complementar as indicações aqui da live, porque daí fica bem certinho quais são os compostos, tá bem técnico. Ai, que bom, fico tão feliz que vocês estão fazendo um caderninho. E daí depois eu vou programar de deixar as lives todas no YouTube, porque daí depois vocês podem rever, tá? Amanhã tem mais live, eu sinceramente não lembro que planta é, eu vou olhar na programação. Vamos repetir a receita? Tem gente perguntando. Então sabe depois que eu vou fazer? Depois eu vou tentar gravar um Reels da receita. É que eu testei hoje, antes da reunião que eu falei que eu tinha, eu falei, nossa, quero fazer um drink, vou testar. Meio limão, suco de meio limão, 2 rodelas de limão, gelo, 100 ml do chá de capim de limão gelado e eu coloquei essa tônica, mas acho que qualquer tônica vai. É que essa que eu tinha aqui na geladeira, Ginger Ale, uma delícia inclusive. Vou gravar um Reels pra vocês. Faltou o gin, assim que eu desligar vou pôr uma dose de gin, mas daí eu não posso ensinar isso ao vivo aqui na Globo, né? Que mais, turma? Amanhã vai ter live, às 5 horas. Eu coloquei no fim da tarde pra não atrapalhar o nosso sábado à noite, não trabalhar almoço. Então 5 horas, eu só não lembro que planta esqueceu, mas tá lá na programação. A de amanhã não mudei, porque acabei mudando algumas coisas do cronograma por conta de convidados, mas a gente vai fazer amanhã, vamos fazer domingo e daí a semana que vem inteira. Então é isso, turma, acho que sextamos. Tô esperando alguns amigos aqui, já com o drink na mão, e nos vemos amanhã. Beijinho, fiquem bem. E qualquer dúvida, perguntem por aqui. Vou gravar depois o Reels com a receita do drink. Beijo, turma, boa noite. Até amanhã, até amanhã.